Olá, 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 olá! A nossa leitura agora será uma fábula deste livro. Eu lembro que eu já li para vocês. Tem aqui, ó, Editora Elementar. Este livro ele foi organizado pela Rosane Pamplona. Moral da história, Fábula de Esopo. A Eugênia Nobate fez as ilustrações. São ilustrações, olha, bonitinhas. Uma graça os desenhos. E depois que ela desenha, é como se ela pegasse a cor do lápis um pouquinho mais clara das que ela usou para pintar, por exemplo, a galinha, tá vendo? Ela pega uma cor mais clara, que é a branca, e faz o contorno, e reforça o contorno. Pintou o leão. E ela usa um tom mais claro para fazer o contorno do corpo do leão. Olha as folhas. E dá um destaque na ilustração muito legal. Hoje eu escolhi uma fábula deste livro. Lerei outras nas próximas semanas deste livro. É um livro super legal. Tem muitas fábulas, todas de Esopo. Olha que delícia de sumário! Tá vendo? Cada título com uma cor diferente. Tem no comecinho, ó, falando um pouquinho de Esopo, quem foi Esopo. Até hoje não se sabe muito bem quem teria sido Esopo, nem mesmo se teria existido realmente. Segundo versões mais conhecidas, ele era de origem frígia. A Frígia era um país da Ásia Menor, onde hoje se situa a Turquia. E viveu como escravo na Grécia no século 6 a.C., graças à inteligência, à memória e à facilidade de ilustrar as diversas situações com narrativas curtas, ele teria adquirido a liberdade. Então, existem pessoas que acreditam que Esopo realmente existiu, outros acreditam que não, porque teve uma época, eu acredito que ainda existe gente que faz isso. E alguns escritores, eles usavam nomes falsos como apelidos que as pessoas usam para conversar em chat. Às vezes as pessoas não escrevem o próprio nome, usam apelidos, nomes fictícios, nomes falsos. Alguns escritores faziam isso, usavam nomes que não eram deles de fato. Eu realmente não sei se Esopo existiu, mas as fábulas dele nós temos acesso até hoje. As fábulas que contava não eram de sua autoria. As mesmas histórias foram encontradas em papiros egípcios de quase 1000 anos antes. Mesmo assim, Esopo é considerado o pai das fábulas ocidentais, pois foi graças a seus relatos que essas histórias foram sendo divulgadas para o mundo todo, recontadas em inúmeras versões por fabulistas famosos como Fedro. Oh, encontrei o Fedro! Do século I a.C., na Macedônia. Tá horrível enxergar a letra pequenininha. Que escreveu as fábulas em latim. E Jean de La Fontaine, não sei a pronúncia certa, do século XVII na França, que as transformou em delicados poemas. São as versões, né? As versões existem há muito tempo. Talvez o que tenha acontecido com Esopo é o que aconteceu com os irmãos Grimm e outros contadores de história. Eles registraram histórias que, na verdade, eles ouviam de outras pessoas. Esopo não deixou por escrito as fábulas que contava. Foi somente 200 anos depois que elas começaram a ser registradas. Há dezenas de manuscritos gregos diferentes, perfazendo centenas de fábulas. E não se sabe ao certo quais delas podem ser atribuídas a ele.
Ao longo dos anos, livros conhecidos como Fábulas de Esopo foram sendo editados em toda a Europa. Uma das mais famosas coletâneas é de autoria do estudioso Émile Chambray, publicada em 1925 em francês, numa tradução direta dos textos gregos. Não sei se o nome dele é pronunciado assim, hein, pessoal? Em seu livro, ele reuniu 358 fábulas, cujos textos foram, para mim, a principal fonte de referência para esta coletânea. Então, quem escreveu esse texto que eu acabei de ler para vocês foi a Rosana Pamplona, que fez a coletânea dessas fábulas. E a fábula de hoje que eu vou ler é essa aqui com essa ilustração incrível. Eu sou encantada. Olha a asa da pomba. Passa para a segunda página, da próxima página, tá vendo? As ondas também. As águas. A pomba e a formiga. Uma formiga, ao beber água no riacho, distraiu-se e foi levada pela correnteza. Socorro! Gritava ela, debatendo-se. Por favor, alguém me ajude! Uma pomba que voava por ali ouviu os gritos e, mais do que depressa, tirou um pequeno galho para a formiga, que pôde assim chegar à terra firme e se salvar. Muito obrigada, agradeceu ela à pomba. Nunca me esquecerei do seu gesto. Dias depois, a pomba estava distraída num galho catando bichinhos e nem percebeu que um caçador fazia mira para matá-la. Nesse exato momento, passava por ali a formiga. Ao ver o perigo que sua benfeitora corria, imediatamente picou com força o tornozelo do caçador. Com a picada, ele se assustou e errou o tiro. A pomba, advertida pelo barulho, escapou para bem longe. Quem pode me dizer qual é a moral da história? Pois é, uma boa ação sempre merece outra boa ação, não é? Tchau, pessoal. Até a próxima fábula.